Normalmente as empresas buscam líderes que tenham capacidade de desenvolver pessoas, ou seja, líderes que consigam identificar e mapear os seus talentos, vendo os pontos fortes de cada integrante da sua equipe, vendo os pontos de desenvolvimento e criando um plano de ação para poder desenvolver o seu time. Líderes que não dão feedback, líderes que não motivam a equipe, líderes que ficam só apenas focados em tarefas, em entregas, mas esquece do capital humano, são líderes que não estão de acordo com a necessidade do mercado. Né? As empresas muitas vezes contratam e promovem profissionais para posições de liderança porque são bons técnicos, são bons especialistas. Mas aí a gente tem que pensar que a partir do momento que você assume uma equipe, aquela equipe vai demandar outras competências, vai demandar outras atitudes do líder. Por exemplo, líder que tem a capacidade de desenvolver pessoas. O que é o desenvolvimento de pessoas? É a capacidade que eu tenho de treinar, capacitar aquele colaborador a ele entregar novas tarefas que ele não fazia, emitir novos comportamentos que ele não tem o hábito, e para isso ele precisa de uma orientação do líder. Outra coisa que é fundamental são as competências dos líderes atuais. Então, atualmente, líder que tem inteligência emocional, saiba gerenciar crises, saiba liderar através de momentos de turbulência, aí a gente teve a pandemia que desafiou todos nós, líderes que tenham resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar uma situação, problema, com foco na solução. Então, mais do que simplesmente absorver o impacto, que não tem pé, que é o conceito, né, tradicional da resiliência, mas olhar um problema com foco na solução e buscar alternativas de saída. E o que eu aprendi com tudo isso? Líderes que tenham autoconhecimento, então, para eu poder conseguir identificar as minhas competências, perceber os meus gaps, perceber as oportunidades que eu tenho para desenvolver, eu preciso ter autoconsciência, saber como eu funciono, saber o que eu sou bom, o que eu não sou. E como líder, eu costumo falar que liderança é um trabalho um a um. É com cada membro da sua equipe. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. As pessoas são diferentes. O universo, cada pessoa tem um universo particular. Líderes que não focam mais em conhecimento de diversidade, conhecimento de gerações, a geração Z, ela entra no mercado de trabalho e ela demanda, né, outras habilidades dos líderes, então é diferente do liderar baby boomers, X e Y, só falando um pouquinho das gerações ao longo do mercado de trabalho. Ele precisa entender e dialogar com esses jovens, o que eles querem, o que eles pensam. Nunca se solicitou tanto da liderança a capacidade de desenvolver pessoas, identificando cada um como um mundo particular, como uma oportunidade que eu tenho de promover aquele talento. Atualmente, muitas empresas não conseguem, em questão de custo, contratar profissionais robustos ou muito experientes. Então, você tem a tal da juniorização, ou seja, você contrata muito profissional. E aí, para orquestrar, né, de forma técnica, comportamental e maturidade, você precisa de uma preparação de liderança. Ainda me espanta, atualmente, o investimento que as empresas fazem nos programas de liderança, que são baixos, aí você tem pesquisas que comprovam isso. Todo, na verdade, para você promover e acompanhar o líder dentro de uma organização, ele precisa de processo de mentoria, processo de coaching, processo de treinamentos constantes. Ele precisa o tempo todo estar revendo, né, conhecendo novas metodologias para poder fazer o gerenciamento de pessoas. Eu atendo líderes já há alguns anos e eu venho percebendo que uma das grandes dificuldades hoje em dia de um líder é conseguir dar conta das suas próprias emoções, quanto também das emoções da equipe. Isso tem um porquê, né? A gente vive indicadores onde o Brasil é os primeiros de ansiedade, os primeiros de depressão, por volta do 30º no ranking de felicidade. Então você tem aí no nosso país um adoecimento coletivo constante, e isso vai reverberar para dentro da empresa. É à toa que algumas empresas têm até diretoria de felicidade. Então, nunca se exigiu preparar tantos líderes e dar suporte técnico, metodológico, emocional, para que eles consigam fazer e tirar o maior proveito das suas equipes. Empresas que não investem em programas de liderança, que não entenderam ainda que nós vamos precisar desenvolver
constantemente e nos desenvolver enquanto líderes, elas tendem a se tornar obsoletas. Porque todas as empresas buscam resultado. Resultados são dados pelas pessoas. Então, quanto mais desenvolvidas estão as pessoas, maiores serão os resultados. Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala em desenvolvimento de equipe, além daquele treinamento clássico de colocar, os líderes na sala, enfim, é você criar um programa de desenvolvimento. Então, alguns vão precisar de participar de treinamento, outros vão precisar de treinamento, mas vão precisar fazer um acompanhamento com mentor ou com coach, enfim. Você criar uma trilha onde vocês, consequentemente, os recursos humanos ou o empresariado, eles consigam estimular aí as práticas de liderança, as competências de liderança, e entendendo que cada empresa é um universo particular. A gente tem premissas básicas de liderança, mas dentro dessa cultura, dessa organização, com essa visão de gestão, qual é o tipo de liderança que é mais adequado? E aí você tem dezenas de teorias de lideranças, muitas interessantíssimas, algumas que pegam carona em outras, mas a reflexão é fundamental. Dentro dessa organização, que tipo de líderes nós queremos? Até onde vai a autonomia deles? Como são os programas que a gente tem para que esses líderes consigam desenvolver os seus times? O quanto esses líderes eles são estimulados pela organização para que cuidem de si para poder cuidar dos demais. E quando eu falo cuidar, eu falo cuidar profissional, ou seja, buscando a excelência no trabalho, buscando maior produtividade e tudo isso para aumentar o nível de resultados da organização. Psicologia empresarial é uma área da psicologia, que ela vai estudar a empresa, vai estudar a psicologia focada em aumentar o nível de resultados, sempre tendo consideração e sempre buscando o foco de cuidar das pessoas. E como é que isso funciona na prática? A gente pode pensar que um executivo, um CEO, um líder, todo dia ele tem inúmeras tomadas de decisão. O que a gente não para pensar é que toda decisão é baseada na nossa personalidade, mesmo tendo fatos e dados. Então, para eu entender um pouco mais sobre a minha personalidade, a gente fala um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre autoconsciência, um pouquinho mais de ter autopercepção, que são elementos da psicologia, vai fazer com que eu consiga tomar decisões mais assertivas se eu me conheço. Então, na prática, se eu sou um líder, um CEO, um diretor com traços de personalidade mais agressivos, mais ativos, eu tendo a fazer tomada de decisões, a levar o meu negócio para esse patamar. Se eu sou um líder mais conservador, se eu tenho traços de personalidade como ser mais conservador, ser um pouco mais medroso, ter um pouco mais de dificuldade para poder me lançar ou coragem, então eu vou ter tomadas de decisões mais conservadoras. Então, entendendo como entendendo como a personalidade do CEO, do gerente, do diretor funciona, você consegue também entender um pouco como é o padrão de tomada de decisão. Esse é um ponto da psicologia empresarial. A psicologia empresarial ela atua também na área de avaliação psicológica, que é um dos trabalhos inclusive que eu mais faço, é entender o executivo através de testes, entrevistas e ferramentas, como ele está com os seus pontos fortes e os seus pontos de desenvolvimento. Outra coisa que a psicologia empresarial faz é ajudar a colocar a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes eu canso de ver empresas que promovem pessoas que não têm a mínima habilidade para assumir aquela posição, e aí gera um desgaste para ela, para a empresa e para a equipe, quando tem equipe. Psicologia empresarial, o psicólogo empresarial ele também precisa entender um pouquinho de negócios, de planejamento estratégico, de mercado, pessoas, processos, enfim. E aí, na aba de pessoas, a gente tem que entender que para poder chegar ao planejamento estratégico, para chegar nos resultados que a companhia deseja, você precisa ter uma gama de competências, precisa ter uma gama de habilidades, uma gama de perfis. Então você precisa desenvolver essa liderança, desenvolver esses líderes para que eles consigam, essas equipes, para conseguir chegar no objetivo do planejamento estratégico. A liderança focada no acompanhamento da psicologia empresarial, ela tem mais oportunidade de entender através das metodologias psicológicas, através
da psicologia organizacional, como a gente consegue fazer mais motivação, engajamento, busca de felicidade, enfim. É uma área multidisciplinar, onde você consegue, através de várias abordagens, sempre ajudar tanto o empresário quanto também as equipes e conseguir fazer essa equiparação, ou seja, esse equilíbrio entre foco no resultado e ao mesmo tempo cuidado e respeito pelas pessoas. Eu atuo como psicólogo focado em empresas há muitos anos e uma das coisas que eu venho percebendo também é que após a pandemia os programas, né, de saúde psicológica no trabalho, áreas implantação de programas, enfim, várias estratégias, também tem toda essa preocupação para dar esse suporte também emocional, essa psicoeducação sobre temas que estão atrelados à psicologia. Hoje também é uma necessidade da empresa também olhar para o colaborador, olhar para o funcionário, não só como alguém que vai para entregar a sua força de trabalho, mas entender também que se a gente não cuida, não promove, né, atitudes saudáveis, um clima propício para isso, também você tem um adoecimento que prejudica os números e também prejudica os resultados. Além de você não pegar profissionais que estão atrelados aos valores da companhia, da empresa, que são valores associados realmente a cuidar genuinamente dos seus colaboradores. A psicologia empresarial, existem formações, né, mais nos Estados Unidos. No Brasil, eu não conhecia como psicologia organizacional, mas um psicólogo, para ele ser considerado psicólogo empresarial, ele precisa entender um pouquinho de negócios, precisa entender, dialogar um pouco mais com as áreas, ajudar o empresário, né, a que ele consiga entender quais são as estratégias que ele tem, baseadas no repertório que ele tem, que pode ser a própria personalidade, os comportamentos que ele tem, como ele é como líder, mas como ele é também como aquela pessoa que faz comunicação consciente ou inconsciente com os liderados. Na prática é meio que aquele clichê, né? A empresa a empresa é muita cara do dono, né? Então, se acontece alguma questão de comunicação nas demais áreas, como é que voltamos para os líderes para ver como é que os líderes eles estão se comunicando? Acaba se tornando uma comunicação consciente daquilo que ele verbaliza e inconsciente, que é todas as atitudes que eu tenho enquanto líder, enquanto CEO, enquanto presidente, dono do negócio, e que eu vou passando para a minha equipe, mesmo que não seja verbalizado, mas é aquilo que é inconsciente, que vai passando sem as pessoas perceberem. Entendo que nós temos aí muitas disciplinas que tentam estudar comportamento humano, que tentam trazer aí o conhecimento, mas eu cada vez mais entendo que as abordagens psicológicas elas são muito ricas e necessárias dentro das empresas e não é à toa que se tem buscado tantos temas para que se consiga desenvolver e promover ambientes e equipes com alta performance. Então, esse é um pouquinho do universo da psicologia empresarial, que ele é focado dentro das organizações, e eu tenho empresários que fazem processos de mentoring, fazem até psicoterapia, fazem acompanhamento, né? Justamente de tempos em tempos a gente faz uma avaliação psicológica para ver como é que estão esses pontos fortes, esses pontos de desenvolvimento, como é que está o nível de resiliência, você tem ferramenta que vai medir resiliência, ferramenta que vai medir burnout, você vai conseguir entender um pouquinho mais como é que está a inteligência emocional, para que a gente consiga ter uma cabeça minimamente mais serena, uma cognição mais trabalhada para fazer boas tomadas de decisão, e isso vai impactar diretamente os negócios. O maior desafio hoje no desenvolvimento de pessoas começa pela contratação das pessoas. Eu tenho visto muitos processos de recrutamento, seleção, de buscar talentos feitos de forma muito equivocada, com profissionais não preparados para isso. Existe hoje uma tendência a colocar tudo muito em plataforma, e aí as plataformas elas acabam emitindo testes, muitas vezes esses testes não são testes psicológicos, que é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, só o psicólogo pode aplicar teste psicológico, testes comportamentais, aí outras ferramentas, outros profissionais podem aplicar, mas existe uma certa plastificação, no meu entendimento, onde você vai fazer a captação de profissionais de uma forma muito fria, muito pessoal e tentando usar algumas ferramentas que acredito que precisam ser melhoradas ainda para poder ter
resultado que se espera. A partir do momento que você contrata a pessoa correta, você já tem meio caminho andado. E aí, existe um outro ponto, né? Que é o onboard dessa pessoa, ou seja, o processo de integração, de acompanhamento. Então, por incrível que pareça, algumas empresas ainda, o colaborador entra, né, recém-contratado, você não tem um programa ainda de treinamento inicial para aquele colaborador. Então, muitas vezes, ele coloca ele do lado de uma pessoa e ele vai acompanhando, fazendo um efeito sombra. Não que isso não seja importante, mas não só isso. Então, essa jornada da contratação, do início, o acompanhamento, as avaliações de experiência, todo esse processo que deveria ser muito básico, né, na área de humano, recursos humanos, eu vejo muitas empresas ainda pecando nisso. E aí você tem um outro ponto que é fundamental. A partir do momento que eu vou promover alguém, que eu vou fazer qualquer tipo de intervenção, onde eu vou ter um redirecionamento, reposicionamento daquele colaborador, eu preciso entender, preciso mapear quais são as competências que ele tem e o que ele precisa desenvolver para poder chegar àquela nova posição. Muitos colaboradores, naturalmente, não vão precisar desse processo, mas sempre uma nova tarefa, uma nova habilidade requer orientação. E aí existem dezenas de teorias, de metodologias para você conseguir promover o desenvolvimento de pessoas, né? O desenvolvimento educacional, adquirir essas novas abordagens. O líder, hoje em dia, além de desenvolver pessoas, ele tem que assumir cada vez mais o papel de mentor mesmo, de dar orientação. Não é porque o programa de mentoria tem crescido demais nas empresas, porque você em coach você consegue fazer formação, né? Mas mentoria depende da experiência que você teve, ou seja, do know-how que você tem que dividir com alguém. E aí você estrutura num programa, uma forma de fazer no método, né? Você estrutura mentoria. Então, você formar mentores é toque de caixa, porque depende da experiência que você tem. Depende da expertise que você tem. Ao contrário de muitas vezes processos de formações de coach, que coloca aquelas 50, 60, 70 pessoas na sala, passa a metodologia e depois elas não têm supervisão para sair atendendo. Do meu ponto de vista, isso é grave, porque muitas vezes as pessoas têm demandas emocionais e você vai com uma teoria, com uma metodologia de treinamento e isso não condiz com o momento da pessoa. Já recebi, inclusive, no consultório, pessoas que queriam fazer coaching, na verdade, elas precisavam fazer psicoterapia. A gente falou, não vamos iniciar por esse caminho, que não é por aqui que você vai ter resultado. Esses são todos os desafios atuais, mas também da geração atual. Então, hoje em dia, quem está no mercado de trabalho é a geração Z. Então, elas demandam, elas têm outra dinâmica, diferente da Y, da X, elas têm outra relação com o trabalho. Então, como fazer com que as empresas elas se tornem atrativas e as pessoas e esse público, né, esses profissionais, eles tenham o desejo de se conectar e se engajar com essas empresas e querer se desenvolver para outras atmosferas. O trabalhar com pessoas atualmente como liderança, e eu estou falando aí baseado em algumas pesquisas do Brasil, tem um gap muito grande de liderança, e isso está muito atrelado à falta de investimento, eu diria um investimento assertivo em programas de liderança. Buscar profissionais que muitas vezes são muito renomados, vamos colocar com marketing muito forte, não necessariamente eles são os mais hábeis para poder implantar um programa de mentoria, de desenvolvimento dentro da sua empresa. E contratar, investir mesmo na área de recursos humanos, entender que recursos humanos não é um gasto, recursos humanos é um investimento, e a gente só consegue ter bons profissionais também tendo benefícios atrativos. Então, quando a gente vai falar os desafios para desenvolver pessoas, eles são inúmeros. Preparar equipes de alta performance são inúmeros, até porque os melhores benefícios e as melhores oportunidades, do ponto de vista rentável e tal, são nas grandes companhias, que não são a maioria. A grande maioria são as médias e pequenas companhias. Então, ali, o processo de seleção ele tem que ser muito mais cuidadoso e assertivo. Eu tenho clientes, por exemplo, que já gastaram muito em processo seletivo e a gente tem certeza absoluta que não seguiram algumas premissas básicas. E aí eu vi aquela recontratação, treinamento e tudo mais. E existem empresas também, outras empresas que eu atendo, que têm já essa consciência, então isso impacta diretamente o clima. Se você tem um clima propício,
você consegue sua produtividade aumenta. A produtividade é a relação entre o que eu produzo em determinada quantidade de tempo. Então, a palavra da vez é autodesenvolvimento, é o autoconhecimento, é a autoconsciência e fazer com que as pessoas cada vez mais tenham interesses por esses temas e entender que na nossa jornada profissional vai passando os anos, vão passando as décadas e nós vamos tendo que nos atualizar. Nós vamos tendo que fazer um processo de inovação daquilo que a gente sabe. Agora você tem o site GPT, enfim, você vai ver que a inteligência artificial ela vai tomando conta de outras esferas e nós, como profissionais, vamos precisar nos ressignificar, ou seja, trabalhar sempre com o passar do tempo adquirindo novas habilidades. Como ser humano, um dos grandes benefícios que a gente pode ter na vida é continuar aprendendo. A partir do momento que você continua aprendendo, você vai tendo aí uma vida mais saudável, você vai tendo um cérebro que vai trabalhando, você vai evitando aí demência, vai evitando uma série de coisas na terceira idade. Por quê? Porque a gente precisa o tempo todo estar, logicamente, baseado no equilíbrio, aprendendo alguma coisa, se desenvolvendo, se movimentando. E a vida não é estática. Então, eu diria que esses são aí um dos poucos e muitos desafios que a gente tem quando fala em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de times. E ser líder hoje em dia, conseguir ter consciência disso tudo, mas também saber que a partir do momento que você desenvolve alguém, que você promove alguém, que você faz com que uma pessoa tenha uma versão melhor dela mesma, em todos os sentidos, ali está o teu legado, ali está a tua entrega, ali está, na minha percepção, o centro da sua existência profissional. Você conseguiu formar novos profissionais, novos líderes. Então, o teu dever de casa está bem feito, a tua missão está bem feita e existem líderes que ficam marcados ao longo da nossa existência. Que passa ano, mas você tem uma gratidão e você sabe que boa parte do seu desenvolvimento profissional, da sua performance, veio daquela pessoa que te inspirou e que conseguiu você florescer aquilo que precisava florescer profissionalmente falando. Os caminhos para uma empresa melhorar a saúde mental dos seus colaboradores. É fundamental trabalhar com programas, né? Programas como psicoeducação. Então, por exemplo, eu já trabalhei com inúmeros programas dentro da pandemia, com rodas de conversa, falando sobre ansiedade, falando sobre depressão, as datas comemorativas, Setembro Amarelo, fazendo pesquisas internas, promovendo ginástica laboral, promovendo programas e aplicativos que muitas vezes você tem ali um acompanhamento psicológico, meditação. É um conjunto de ações que vão fazendo com que os colaboradores vão entendendo que autocuidado é muito mais que qualquer coisa estética. Autocuidado ele vai para várias esferas, física, mental, emocional, espiritual, profissional. Um clima propício. Eu tenho um clima propício, eu tenho que ter líderes maduros para poder fazer com que, empresários maduros, para que eles consigam gerar equipes que não sejam levadas à exaustão, né? E então esse conjunto de ações, tá? Rodas de conversa é uma estratégia que eu gosto muito. A fala tem um poder imenso das pessoas aliviarem a tensão e quando eu me enxergo, né, da posição do outro, na fala do outro, eu pratico empatia e eu percebo claramente que através que as angústias profissionais também são compartilhadas, logicamente tendo um bom facilitador para isso, né? Não é uma terapia de grupo, mas é um espaço para a gente conversar sobre isso. E psicoeducação, mesmo ensinar, né? Deveria estar muito mais divulgado o que é ansiedade, como é que a gente lida com a ansiedade, por onde que ela nasce, como é que a gente consegue criar hábitos, criar técnicas e ferramentas, workshops de inteligência emocional, entrar no conceito de resiliência, enfim, esse universo todo de possibilidades que a gente tem e quando você tem equipes mais felizes, e aí a gente fala um pouquinho da psicologia da felicidade, que ela tem esse viés também dentro das empresas, você tem equipes que conseguem aumentar o número de resultados, porque elas têm energia, motivação e gratidão por trabalhar em um lugar onde ela se sente cuidada e valorizada. O que não dá hoje em dia é para a gente virar as costas e entender que funcionário é um número e que eu vou extrair dele o máximo e que não tem uma
um viés humano atrelado aos nossos valores. As pessoas não querem trabalhar mais em lugares onde você beira a exaustão. As pessoas querem trabalhar em lugares onde elas se sentem respeitadas, reconhecidas e, especialmente, elas querem trabalhar com líderes que tenham um mínimo de maturidade para poder lidar com a equipe.